Olá pessoal, então depois dessa breve introdução, antes de dar início aqui propriamente dito no nosso treinamento, a gente chamou esse treinamento de comunicação empresarial para treinadores e instrutores. Então nós vamos tratar aqui não é de norma regulamentadora, não é nada disso, nós vamos falar aqui de técnicas de apresentação, como você deve se comportar, como você deve construir o seu treinamento. Esse vai ser o intuito desse curso, né? Na verdade, desse módulo desse curso, né? Entre outros vídeos que você tem aí no treinamento. Então aqui, para a gente começar no módulo 1, a gente vai falar da comunicação empresarial e a gente já dá início falando de aspectos técnicos, né? Como se preparar para um treinamento. Bom, eu não preciso nem te dizer que para você ministrar um treinamento, você precisa de fato estar capacitado. Você precisa se preparar. Não tem a ver com faculdade, não tem a ver com curso técnico, tem a ver com conteúdo. Você precisa ter conteúdo para isso. Ministrar treinamentos, principalmente das normas regulamentadoras, como eu disse no vídeo de introdução, é algo relevante, é algo que realmente pode fazer grande diferença na vida das pessoas que são os seus ouvintes. Então você precisa estudar bastante sobre isso, você tem que ter compreensão sobre o tema, tanto do ponto de vista teórico, como, dependendo da NR, do ponto de vista prático. As normas falam sobre proficiência, outras falam sobre um profissional habilitado. O que seria esse profissional habilitado? Profissional habilitado, né, por exemplo, na NR10, ela está tratando do profissional que tem um reconhecimento no conselho de classe. Esse é, de fato, o que a NR10 trata como um profissional habilitado. Mas, por outro lado, se a gente for na NR35, ela já fala que o instrutor tem que ter proficiência. E, de fato, isso causa um pouco de confusão para algumas pessoas. Podemos falar disso mais para frente, mas o que a gente precisa compreender é que você tem que ter conteúdo. Você tem que realmente ter informação sobre essa legislação, sobre esse treinamento que você vai aplicar. Então, você tem que se preparar para isso. O que nós vamos ver aqui, entre outras coisas, é como se preparar. Claro que das normas regulamentadoras você precisa ler a norma, você precisa conhecer a norma. O que você já deve estar fazendo aqui no nosso treinamento. A gente entrega isso para você de uma forma mais simples, né? Já o conteúdo técnico também. Mas também vamos falar aqui das técnicas de apresentação, por exemplo. Então, a organização das ideias, né, para que a apresentação tenha começo, meio e fim. Eu acho que a gente ouve falar sobre isso desde o ensino médio. Nós precisamos, quando vamos criar um discurso, até mesmo uma redação, ela precisa ser organizada, ela tem que ter começo, meio e fim. O seu treinamento não pode ser diferente. Você tem que se preparar, inclusive, nesse sentido. Organizar as ideias, né, montar ali um fluxo para que o seu treinamento ele faça sentido para as pessoas que estão recebendo a informação. Conhecimento da audiência, né, o público-alvo. Na área de segurança do trabalho é indispensável que você conheça o seu público. Você conheça o público daquela empresa. Por exemplo, quando nós vamos dar um treinamento que a gente chama de turma aberta. O que é uma turma aberta? Pessoas de várias empresas reunidas para falar, por exemplo, de espaço confinado, por exemplo, de NR10, por exemplo, de NR35, de NR20. É uma turma aberta, então o treinamento ele acaba tendo que ser mais genérico, pelo menos no início. Depois a gente vai usando exemplos da turma e fazendo com que o treinamento acabe se tornando mais específico ali no decorrer do curso. Mas agora, quando nós vamos num treinamento que a empresa já é conhecida, você já sabe qual é a empresa, você precisa estudar essa empresa. Você precisa entender o público-alvo. Mais do que conhecer a empresa, é conhecer o público. Para quem que nós vamos ministrar esse treinamento? Então, vou dar um treinamento de NR10 para o eletricista, o pessoal de manutenção. Esse treinamento, embora o conteúdo programático seja o mesmo, a linguagem ela tem que ser outra. Se esse treinamento for ministrado, por exemplo, para os engenheiros. Por quê? Porque o engenheiro, muitas vezes, é um cara que vai trabalhar com projeto, ele está ali, de repente, ele trabalha na engenharia da empresa. Então ele não tem tanto conhecimento do mão na massa, ele não vai no campo, não vai lá ele ligar um painel. Então nós temos que passar uma mensagem para ele olhando a realidade dele, compreendendo aonde de fato ele pode contribuir para a segurança. Não adianta a gente chegar lá e passar o conteúdo igual para diferentes tipos de pessoas, de profissões. A gente tem que compreender que existe essa diferença. Então, conhecer o teu público.
vai te ajudar muito a entregar um treinamento que vai atender às expectativas dos colaboradores. Se você dominar o assunto, né? Já falei um pouco sobre isso, mas aqui aparece novamente. Você tem que ter domínio do assunto. O domínio do assunto você adquire estudando e com experiência. Você pode estudar muito, mas você tem que ter experiência, tem que ter cases, né? Casos relacionados a esse treinamento na sua história. E isso vai ajudar demais. Tem algo que nós vamos falar aqui que a gente chama de storytelling. Está muito em alta essa palavra, é uma palavra em inglês, mas o storytelling nada mais é do que contar uma história no seu treinamento. Steve Jobs, que é um exemplo de oratória, fazia sempre isso. E nós vamos falar mais dele aqui, mas eu já quero te dar uma dica, né, um conselho, já que você está fazendo esse treinamento conosco. Tenha histórias para contar no seu treinamento. Tenha pelo menos 6 histórias de cada NR que você decidiu ministrar treinamentos. Se essas histórias não forem suas, não tem problema. Mas desde que sejam histórias verídicas, reais, coisas que você leu num livro, coisas que você ouviu falar numa empresa que você trabalhou, mas que você sabe que é real. A ideia não é lubridiar o aluno, inventar história, não é isso. Mas a história prende a atenção e contribui demais. Então a gente vai falar mais disso. Uso adequado da linguagem e do vocabulário. É importante que você tome um cuidado com a linguagem. Ah, mas a gente erra às vezes. É claro que a gente erra, eu erro também. E não tem problema nisso. Principalmente quando você percebe o erro. O grande problema é que às vezes a gente não percebe o erro. Porque a gente nem sabe que está errado. E aí começa a gerar um desconforto até para quem está ouvindo. Chega a doer o ouvido, né? Já ouviu esse termo? Então a pessoa usa um português assim tão errôneo que fica ruim e não é por mal. Às vezes a pessoa ela até quer prestar atenção no seu treinamento, mas aquela linguagem, o vocabulário, ele fugiu tanto da língua portuguesa que tira a atenção do treinamento e coloca a atenção no problema do português. E aí, novamente, vem a questão assim, de conhecer o seu público. Dependendo das pessoas que estão no seu treinamento, isso vai passar despercebido, porque eles também não sabem que você errou. Mas dependendo do público, as pessoas vão perceber isso. E isso vai desvalorizar o seu treinamento. Às vezes você tem um conhecimento técnico profundo, tem experiência, mas um equívoco que você comete, que você não percebe, não consegue corrigir, fica ruim. Gera ali, coloca em dúvida a sua pessoa. Eu vou usar um termo aqui, entre aspas, brincando, né? Mas desvaloriza o produto. No caso, o produto somos nós. Né? Então, nós estamos ali vendendo, entre aspas, entregando uma informação que tem que olhar para essa questão também. A linguagem, o vocabulário. Então, o manuseio correto dos recursos auxiliares, audiovisuais. Você precisa conhecer os equipamentos que você está utilizando, você precisa ter discernimento sobre como usar o data show, como usar a televisão, você precisa testar isso antes, tá? Para você ter facilidade com esses equipamentos. Por exemplo, a gente vai ministrar um treinamento e não leva o pointer, né? E aí fica aquela coisa na hora de passar o slide, você tem que correr lá, aperta o notebook para passar, volta, explica. Gera um desconforto, você quer apontar algo no seu slide, não consegue porque esqueceu o pointer. Aí você vai lá, tem que entrar na frente do data show. Então a gente tem que se preparar, conhecer os equipamentos para que esses equipamentos joguem ao nosso favor, para que eles realmente possam contribuir aí conosco. Bom, aí outro ponto que a gente trata aqui é assim, que tipo de orador você quer ser? Existe uma diversidade de estilos de oratória. Não tem certo e errado. Tem aquele que se encaixa mais à sua realidade. Então você precisa conhecer isso através de, por exemplo, assistir os seus próprios vídeos. E aí você vai direcionando a sua aula, o seu treinamento, para onde realmente você quer. Então aqui a gente tem um exemplo de 6 pessoas conhecidas aí, quer falar um pouquinho sobre eles, que cada um desses aqui possui estilos diferentes. Quando a gente vê o Tite falando, por exemplo, né, técnico aí da seleção, foi técnico da seleção por bastante tempo, ele tem uma característica própria, ele gesticula bastante, ele usa muito as mãos, né? É a natureza dele. Nós vamos falar, por exemplo, do Barack Obama.
cara é um exemplo de empatia. Quando ele vai falar, existe algo nele que a gente é agradável. Parece que você quer ouvir, ele se preocupa com o próximo. É algo da natureza dele, a oratória dele é levada nesse estilo. Quando a gente fala de Steve Jobs, eu comentei um pouquinho atrás aqui, é um caso que eu comentei, ele sempre tem uma história para contar. E essa história ela faz com que as pessoas não se esqueçam do discurso dele, do treinamento, né? Por isso que é tão valioso ter uma história. A gente estar bem preparado. Então o que a gente vai fazer? Na verdade, o que nós fizemos para você nesse treinamento? Nós colocamos pequenos vídeos dessas pessoas para que você conheça um pouco cada um deles e tenha uma atenção na oratória deles, para que você possa se descobrir, para você possa ver onde eu me encaixo melhor, qual deles tem a ver comigo. Então vai ter vídeos e desses 6 palestrantes, desses 6 exemplos de oratória, para que a gente possa aprender um pouco com eles. E através disso você vai decidir que tipo de orador você quer ser, ou que tipo de instrutor, para ficar mais familiarizado com a nossa realidade, você gostaria de ser. Você quer ser um palestrante, você quer ser um instrutor, um professor, um comunicador, né? Um profissional, um social. Você quer ser o cara que fala bem em reuniões, uma oratória focada para reuniões, persuasão. Você pode trabalhar isso, existem diversos treinamentos focados nisso, livros que você pode ler que vão te ajudar nisso. Apresentação, você quer ser muito bom em apresentações. Treinamentos de equipe, você quer ser o cara que motiva, o cara que ativa as pessoas. Então você precisa descobrir quem você quer ser. Se você está aqui comigo, eu acredito que eu mais ou menos já sei que você quer ser um instrutor das normas regulamentadoras. Mas ainda assim, a gente precisa entender que tipo de instrutor você gostaria de se tornar. Talvez você já até tenha a sua forma de ministrar treinamentos, talvez você já é um instrutor de longa data e está buscando aqui um treinamento, uma melhoria, uma certificação, algo que te ajude na proficiência, em comprovar isso. Mas mesmo assim, aproveite desse treinamento para fazer uma reflexão. Que tipo de instrutor você quer ser? Como você quer alcançar os objetivos? Você pode dar um treinamento ali que não tem empatia pelas pessoas que estão na sua turma, não se preocupar tanto com o que eles estão pensando, se eles estão entendendo, se eles não estão. Mas você pode ter, por exemplo, um treinamento como o da Orphan Winters, talvez eu esteja errando aqui a pronúncia do nome dela, mas que é essa primeira moça aqui, onde ela usa de forma peculiar entonação, onde ela faz pausas estratégicas, onde ela é muito assertiva na comunicação dela. Tem um vídeo que nós colocamos aí no treinamento para você conhecê-la um pouco melhor. Você vai perceber isso, que ela tem uma facilidade, ela tem uma didática específica para falar. Tanto é que o discurso dela é um dos discursos que ficou muito conhecido pela maneira que ela o conduziu. E no fim ela é aplaudida por todos. Você vai assistir lá, você vai entender e vai te ajudar bastante nisso que eu estou te chamando aqui para descobrir. Quem é você nesse mundo dos instrutores? Tá bom? Então esse é um ponto aqui interessante. Públicos e plateia. A gente já falou um pouco que devemos conhecer a plateia, é claro, não tem como você não ter essa preocupação, você precisa saber para quem você vai falar. E aqui tem algumas dicas, então qual é a idade? Né? É um público jovem, é um público adulto, é um público idoso? Né? Qual que é a grande maioria ali? Qual é o sexo? É a maioria masculino ou feminino? Né? Qual é o gênero, né? Sendo mais atual aí no termo. Isso vai te ajudar, tá? Para que você possa conduzir ali a sua palestra, no nosso caso aqui, o nosso treinamento. Nível sociocultural, né? Isso é altamente relevante. Tem que saber para quem está falando. Eu já dei o exemplo anteriormente. Se você está falando para pessoas do nível técnico, você vai ter que usar um linguajar mais técnico. Mas se você está levando um treinamento para pessoas que estão ouvindo aquilo pela primeira vez, por exemplo, não adianta você falar, vou dar um exemplo aqui da NR10, você fala de loto. Não, porque o loto, porque o logout, tagout, as pessoas nem sabem o que é isso. Talvez as pessoas não tenham nem domínio da língua inglesa. Então você tem que ter uma atenção nesse sentido. As pessoas realmente estão entendendo o que você está dizendo? Né? Isso é muito importante, você tem que sentir isso. Que é aquela linguagem não falada, é a comunicação que você vai percebendo pelos gestos, pelo rosto das pessoas. Você consegue perceber quando uma pessoa tem uma interrogação no rosto. Então, a gente precisa estar atento a isso.
para que a gente realmente valorize o tempo dessas pessoas, que elas realmente possam entender a nossa mensagem. Então não adianta você falar loto, logout, tagout. É melhor você falar sobre bloqueio. Sabe o cadeado, pessoal, que você usa para fazer o bloqueio e aí a etiqueta do loto? Então, o loto é o bloqueio, tal. Explicar, as pessoas vão entender você. Bom, o ambiente, você conhecer, as pessoas elas estarão sentadas, elas estarão de pé. Como as pessoas estarão ali? Imagine você dando um treinamento de 8 horas em um lugar que não tem onde as pessoas sentarem. Qual é a chance delas darem atenção para você o tempo todo? Remota. Essas pessoas vão cansar. Então a gente tem que preparar o nosso discurso, o nosso treinamento, o nosso DDS para o ambiente que a gente vai ministrar. Tamanho do espaço, né? Sala, reunião, auditório. Eu estou gravando esse vídeo no momento de pandemia, então é algo que a gente tem perguntado muito para as empresas. Olha, quantas pessoas tem na turma? Olha, 10 pessoas, mas a sala é para quantos? Porque uma sala para 10 pessoas hoje a gente não pode ministrar o treinamento, a gente tem que ministrar então para 5, para pelo menos a gente pular uma cadeira e manter um distanciamento social. Estou dando um exemplo para você entender a importância de conhecer o espaço, o local. É um auditório? Eu vou precisar do microfone? Não, não precisa. É uma sala de reunião? Então entender um pouco melhor sobre isso. Determinantes, né? Então, enfoque no do assunto, vocabulário e postura. Isso é, como o nome já diz, é determinante. Você tem que ter clareza sobre o que você vai falar. Focado no tema, um vocabulário apropriado. Se o público é mais técnico. Se o público é um público, entre aspas, leigo naquele assunto, um linguajar mais simples. E uma postura adequada com o seu treinamento. Nós contratamos instrutores aqui na EHS Consultoria para ministrar treinamentos, né? São os instrutores freelance. E a gente, infelizmente, já teve situações onde o instrutor chegou na empresa de tênis. E a postura? Um profissional da área de segurança do trabalho que vai numa empresa para ministrar um treinamento, ele tem que estar de calçado de segurança. E ele falou, mas eu ia dar o treinamento era na sala de reunião, eu não imaginei que eu precisaria estar de calçado de segurança. Tudo bem, mas se é a primeira vez que você está indo na empresa, por via das dúvidas, vá com um calçado de segurança, leve os seus EPIs, dê um bom exemplo. Né? Tem que ter congruência nas coisas que você tem ensinado. Aquilo que você ensina, você precisa fazer parte do seu estilo de vida. É o famoso lifestyle. Se não tem estilo de vida, você não tem autoridade para tratar o tema. É o mesmo de você dar um treinamento de direção defensiva, mas você mesmo não aplica a direção defensiva. Vive com o celular durante o período que dirige, não usa um cinto de segurança. Então, não faz sentido. Como que você vai ter autoridade para falar daquele tema se você não vive esse tema? Então, segurança do trabalho, senhores, é assim, uma vez que você decidiu trabalhar com isso, você precisa viver ela. Você precisa realmente fazer a sua parte, ser um exemplo para outras pessoas nesse sentido. Bom, expectativas dos ouvintes, né? Então, conhecer a expectativa quanto ao orador e ao assunto. Bom, qual é a expectativa do seu público? Só tem um jeito de você saber, conhecendo esse povo, essas pessoas. É claro que você não vai chegar na empresa perguntando, e aí pessoal, qual que é a expectativa de vocês nesse treinamento? Você pode até fazer isso, tá? Mas você corre um risco bastante grande. Então, minha visão é sinta a expectativa e, se possível, antes. Converse com a pessoa que contratou esse treinamento. Olha, qual é o ponto que realmente está precisando tratar aí com o seu pessoal? Nós fazemos muito isso, por exemplo, quando é um treinamento de reciclagem. A NR10, novamente vou usar de exemplo aqui. É um treinamento de 40 horas, só que a reciclagem dela, a norma não define. Tem empresas que querem fazer uma reciclagem em 8 horas. É possível? Claro, é completamente possível e a norma autoriza. Mas eu não consigo passar o conteúdo de 40 horas, né? Meio que a matemática deixa isso bem claro, não tem como reduzir 40 em 8. Então eu pergunto para essa empresa, nós temos um formulário, inclusive a gente manda para a empresa, qual é o assunto dentro do conteúdo programático que você gostaria que nós dessemos ênfase. E aí aqui fica uma dica para você. Tá? Coletar algumas informações com antecedência, é o que eu acabei de comentar. Fazer esse estudo prévio. Não confrontar ideologias, crenças, linhas de pensamento. Por favor, treinamento, eu vou até aumentar aqui a câmera. Treinamento não é o momento de você discutir política, religião e talvez nem futebol. A não ser que seja para brincar, para dar risada a questão do futebol. Ideologia de gênero, por exemplo,
de político, política, não mexe com isso. Isso não tem a ver com o seu assunto. Se você tiver maturidade para tratar esse assunto dentro das suas aulas, sem comprometê-las, tudo bem. Mas se você perceber que você vai comprometer, não faça isso. Conhecer as expectativas quanto ao assunto. Então, eles são leigos, eles são técnicos, eles são heterogêneos, né? Tem pessoas ali dos dois lados, né? Leigos e técnicos. Então a gente precisa entender isso também. Não reagir a intervenções bruscas. Vai acontecer de pessoas que saem da sala. Vai acontecer de semblantes sérios ou irônicos, né? Quando você estiver falando. Vai acontecer interrupções frequentes. Pode acontecer, né? E você precisa ter inteligência emocional para lidar com isso. Não adianta você chegar numa empresa achando que é o mesmo de dar um curso numa escola, onde você pega e pede para o aluno sair da sala. Você não pode fazer isso. Você vai ter que contornar esse cenário. E eu tenho que te dizer que muitas vezes é um desafio. Muitas vezes o desafio de conseguir conduzir a turma é maior do que a do treinamento em si. Você vai se deparar com pessoas que não estão interessadas, que elas estão ali porque a empresa mandou. E a gente percebe isso rapidamente. Eles não participam, eles não se interessam. Mas isso não pode influenciar o seu treinamento. A minha dica para você, o meu conselho é: não foque nessas pessoas. Foque nas pessoas que estão interessadas no seu treinamento. Olhe para as pessoas que estão interessadas. Para de olhar para aquelas pessoas que estão olhando com cara de deboche, com ironia. Foca nas pessoas que estão interessadas. Tragam essas pessoas para o seu treinamento. Peça para que elas participem. Faça perguntas para elas. Né? Pede exemplo. Fala para ela contar um pouco da realidade dela naquele assunto. Deixa eles participarem. E, se possível, você pode fazer isso inclusive com aquelas pessoas que estão ali com aquela carinha de que não queria estar presente. Tenta trazer o seu treinamento até o momento que isso não influencia na sua apresentação, no seu treinamento. Se você perceber que isso vai te influenciar, que a sua energia vai baixar, que a sua motivação vai cair, foca nas pessoas que estão realmente interessadas. Essa é a minha dica para você. Tenha uma estrutura no seu treinamento. O que é isso? Interdependência, divisão de blocos no assunto. Então, cada parte do discurso deve ter participação efetiva na composição do conjunto. Minha orientação para você é: divida o seu treinamento em módulos e deixem as pessoas perceberem quando você concluiu o módulo. Pessoal, então a gente concluiu aqui, vamos pegar espaço confinado. Concluímos aqui a parte de monitoramento do espaço confinado. Concluímos aqui a etapa de análise de risco. E aí você dá início a outro módulo. Divida o seu treinamento em módulos, ele vai ficar menos cansativo, facilita a compreensão. E lá na frente, se você perceber que não ficou claro alguma coisa, você volta naquele módulo e pode explicar novamente. É importante que o seu treinamento tenha proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Início, corpo e conclusão. Bom, aqui nós vamos dar um exemplo se nós tivéssemos dividido o nosso treinamento em 10. 10 o quê? 10 horas, por exemplo. Tá? Então, como é que a gente vai tratar isso? A primeira parte, de abertura. Então, aqui 2 horas para isso. Nossa, mas nem 2 horas para fazer a abertura. Então, que não seja a abertura, mas que seja a introdução. Que seja os primeiros módulos, mas que tenha proporcionalidade. A parte do corpo, né? Aquela coisa mais relevante do treinamento ali, que é a parte técnica e tal, que gasta mais tempo ali, investe mais tempo, 6 horas. Então, parte ali interna, aquele importantíssimo ali que não pode deixar, e se tem que trazer o cara ali, porque senão ele acaba desviando, 6 horas. E para fechar, a conclusão, 2 horas. Então teve proporcionalidade. 2 no início, 6 no corpo e 2 no final. Mas um treinamento de 40 horas. Você vai mudar dessa forma. Tá? O que de fato é importante para você? É que ele tenha blocos, divisões, módulos. As pessoas compreendam os módulos. Quando terminar, se programa, né? Fala, até a hora do almoço, pessoal, vamos até o módulo 2. A gente vai almoçar e tal. Voltamos, a gente faz o módulo 3, coffee break. Coffee break a gente volta e aí a gente termina o módulo 4. Se a gente conseguir terminar mais cedo, eu posso até liberar vocês. Claro, dica importantíssima aqui para o instrutor da área de segurança do trabalho. Já passei por isso diversas vezes. Terminou o treinamento mais cedo, você tem que verificar se está tudo bem com a empresa liberar os funcionários mais cedo. Geralmente não está. Eles se programaram para estarem ali. Então é importantíssimo que você leve o treinamento até o horário
combinado. Se é 17 horas, termina seu treinamento 16h45, o pessoal ir lá bater o cartão. Nada de terminar treinamento antes do horário, a não ser que isso foi extremamente bem alinhado com a empresa. Então é isso aqui, proporcionalidade, organização do seu treinamento. Minha dica é divida em módulos. Elucidação. Tornar fácil a compreensão do treinamento, do discurso. Elo de ligação, tá? Entre o orador e a plateia. Para você ter conexão nas coisas que você ensina. Se você estava falando do equipamento multigás, na sequência você vai falar de como usar e como fazer monitoramento. Ou já pensou, você acaba de falar sobre monitoramento da atmosfera e daqui a pouco você vai lá e fala de primeiros socorros. Tudo bem, dá para fazer uma conexão nisso, do ponto de vista de o que esses gases podem causar de malefeito para os trabalhadores. Aí você entra com o primeiro socorro, mas você fez a conexão. Falou novamente do monitoramento. Aí você fala, mas o que acontece se os gases inflamáveis estiverem muito altos, né? O que a gente chama de LL. Só estou dando exemplo, tá, senhores, aqui. Esse treinamento não é um treinamento de espaço confinado, é um treinamento de formação de instrutores. Mas eu vou dar exemplo de algumas normas. Você provavelmente é da área, é um técnico de segurança, é um engenheiro. Então, para que a gente possa entender isso, fez a conexão, está falando de gases inflamáveis, então, tudo bem, você vai falar o quê? De explosão. Mas você não vai engatar ali o módulo de combate a incêndio. Por quê? Porque tem um momento certo para isso. Fazer conexão sim, mas deixar confuso o treinamento não dá. Está falando de multigás, daqui a pouco está falando de extintor. Não, calma. Vamos deixar isso aí lá para o módulo específico. Beleza. Atenção e interesses diferenciados. Você precisa conhecer o interesse da turma. E às vezes você só vai descobrir isso no treinamento. Eu já passei por situações onde eu fui ministrar treinamento e o que eles queriam não era um treinamento, eles queriam uma consultoria. E começaram a fazer perguntas da norma, muito profundas. Aí, como a gente faz aqui no nosso caso, eu falei, olha, eu não conheço nem a sua empresa, a gente pode ir lá, eu posso te ajudar, contribuir com você. Mas isso não é treinamento, isso é consultoria. Então a gente tem que saber tratar isso. E você vai se deparar com essas situações. Conhecer o interesse da turma. Por que ela está te fazendo aquela pergunta? Eu vou dar um exemplo novamente. Muitas vezes o colaborador começa a fazer perguntas e se eu percebo que a pergunta se repete, eu já pego ali no ar que tem algum ponto daquele na empresa pegando. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Eu estava numa empresa dando treinamento e os funcionários eram de espaço confinado e por diversas vezes eles perguntaram: Neylon, o monitoramento tem que ser contínuo? E eu respondi sim. Mas está na norma? Eu falei sim, tem que ser contínuo. Mas e se fez o monitoramento e os gases estão ok? Se não teve excesso de oxigênio, nem deficiência de oxigênio e também não teve nada de outros gases, estão todos dentro do limite de tolerância, dentro do nível de ação. Que precisa ser contínuo? Sim, precisa ser contínuo. Ah, tá. Daqui a pouco, de novo, a mesma pergunta. O que já deu para perceber? Que a empresa não faz monitoramento contínuo. E aí eu faço a pergunta para vocês. Você foi lá para auditar a empresa ou para orientar e passar o treinamento? Você não foi lá auditar, você não é auditor, você está lá como instrutor. Você pode até ser um auditor, mas a sua figura, naquele momento, você está como instrutor. Então a sua função é instruir baseado na literatura, na legislação, na NR, e não no que você acha. Então se você sabe que o monitoramento é contínuo, mas você já percebeu que tem um gap, que tem uma questão ali na empresa, não tem por que você martelar esse assunto. Faça, não minta, responda com honestidade, mas não precisa esticar esse assunto por muito tempo. Sim, é isso e pronto. Né? E se alguém vir falar com você, mas aqui na empresa você vai se deparar com isso. Aqui na empresa eles não fazem isso. E aí você vai responder, a resposta que eu uso é, eu sei, na verdade eu entendo o que você está me falando, mas eu vim aqui dar o treinamento. E eu estou te orientando o que a legislação diz. Se aqui não faz, eu compreendo, eu acho que a empresa deve ter os motivos dela, mas o que eu posso dizer é isso. Não entre nessa. Não comece a julgar a empresa. Não comece a dar o seu ponto de vista pessoal. Que absurdo, tem que monitorar continuamente. Esse técnico de segurança dessa empresa aqui é irresponsável. Você não foi chamado para isso. Então, grava isso. Essa dica ela é importantíssima e vai te ajudar demais a não entrar numa enrascada, tá bom? Então é isso. Elucidar cada ideia, manter a linha de raciocínio do ouvinte. Então, manter ele ali nas conexões, né, sem perder ali o elo entre os temas, vai te ajudar
a manter o teu público conectado com você. Tá bom? Pessoal, então aqui nesse primeiro módulo a gente vai tratou esses assuntos da estrutura do treinamento, um pouquinho de comportamento, de como você abordar, de como você se comportar. E aí vamos deixar aqui os vídeos para vocês assistirem desses outros palestrantes aí, treinadores, oradores, que são exemplos aí, a gente tem com certeza como aprender com eles, tá bom? A gente já se vê aí no próximo módulo, um abraço, valeu!